Sabe essa canção, esse louvor que nós cantamos nessa noite, hoje? Ele foi dado a um ministro baseado na história de João Batista, quando João Batista recebeu a incumbência, a missão de preparar o caminho do Senhor para a vinda de Jesus. E eu entendo que nós temos hoje uma missão também, que é preparar os nossos corações para o retorno de Jesus. É estarmos preparados para esse dia. A gente se prepara para muita coisa, a gente se prepara profissionalmente, a gente se prepara nos estudos, a gente se prepara fisicamente, e a parte espiritual às vezes parece que fica distante. Até esse louvor que nós cantamos, ele se tornou até meio polêmico no meio gospel. Porque se você prestou atenção no que você cantou, você vai ver que há algo ali muito forte. E que diz o seguinte: é Ele, por Ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é o dono dos meus dias. Sabe, a polêmica está em que parte da igreja hoje entende que não pode declarar essa frase porque ela é muito forte e porque a vida não está condizendo com essa declaração. E aí uma parte da igreja hoje está dizendo assim: cara, eu não posso declarar algo que eu não vivo. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre o que Deus tem nos chamado a fazer. Nós estamos começando um novo ano, um novo ciclo. O Robson falou, na mensagem de final de ano online, ele falou, fez uma retrospectiva de 2024, dos talentos, daquilo que Deus nos deu, o dom, aquilo que nós temos que trabalhar, que temos que desenvolver, a responsabilidade que temos. E eu quero falar um pouquinho à frente agora, para o ano que está iniciando, para aquilo que virá ao nosso encontro nesse ano. E pensar que boa parte da igreja hoje tem essa visão, de que, cara, eu não posso declarar algo que eu não vivo. Eu não posso falar que eu vou gastar, que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria. Como é que eu vou falar isso? Essa não é uma mensagem muito palatável no meio cristão. Mas eu quero te dizer que a análise que nós temos que fazer quando nós fazemos declarações ela é verdadeira? Ela é bíblica? Ela expressa o que a palavra de Deus está querendo comunicar? E diante dessa canção, eu me lembro da passagem de Tiago. Quando Tiago ele fala o seguinte: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. O apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte em Filipenses, e a carta de Filipenses é uma carta que foi escrita por Paulo quando estava preso. E ele, nessa carta, ele fala muito sobre alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele vai falar o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Em algumas traduções diz, considero como esterco, tudo que eu tenho, para ter a Cristo. Esse é o evangelho que nos é apresentado. Jesus, ele vai falar do reino de Deus e ele traz também uma comparação, uma parábola, e ele diz assim:
O reino dos céus é como um homem que negocia e procura pérolas de valor. E quando ele encontra uma valiosa, ele vai, vende tudo o que ele possui para adquirir essa de maior valor. A pergunta que nós precisamos nos fazer, e a reflexão que precisamos nos fazer é: nós encontramos já? Você já encontrou o teu tesouro? O teu maior tesouro? Capaz de mover a tua vida a entregar tudo com amor e alegria? O nosso problema como igreja e como cristãos é, a gente quer que a mensagem de Deus, ela se molde à nossa realidade, à nossa vida. Então, se algo que Deus está falando não está encaixando na nossa realidade, a gente deixa de lado e segue a vida, para que daqui a pouco lá na frente a coisa mude, e aí sim eu posso trazer de novo essa realidade que Deus está pedindo, para que eu possa seguir. Quando Paulo vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz assim: não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma deste mundo, mas transformem pela renovação do seu entendimento, da sua mente, para que vocês possam compreender qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando que é nós que temos que nos conformar com o que a palavra de Deus está falando. Por isso, nesse novo ano, o que Deus tem ministrado ao meu coração é: proclame a palavra. Proclame a palavra. Fale a palavra. Não é porque as coisas ainda não estão alinhadas na nossa vida que nós temos o direito de desprezar a palavra. Muito pelo contrário, nós temos que cada vez mais profetizar, cada vez mais falar, até que essa palavra, ela de fato seja uma realidade na nossa vida. Então, se ao cantar essa música você consegue ver as tuas fraquezas, não te preocupa. Faz parte da caminhada com Deus. O que não pode é você deixar de lado isso, porque, cara, eu não me sinto bem. O Evangelho não é para você se sentir bem. O Evangelho é para te transformar. O Evangelho tem que nos mudar. O Evangelho tem que impactar a nossa história. Ele tem que sim mexer conosco. Cara, eu ainda não sei se diante de uma circunstância eu seria capaz de entregar tudo com amor e alegria. Sabe, a ideia que nós temos de Deus é que nós estamos negociando de fato com Ele. E a gente acha que a gente entrega uma coisa e Ele entrega a outra e está tudo certo. No sentido de que, cara, eu estou dando a minha vida, Deus deu a dele, está tudo bem. Mas pensa o seguinte: quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Olha aí, ó, agora tu é, Kelly. Pensa o seguinte: você que é pai, você que é mãe, o seu filho, ele tem um amigo, ele tem uma amizade, e esse amigo, ele tem um problema cardíaco, ele tem um problema no coração, e a única solução para salvar a vida desse menino, ou dessa menina, é um transplante. O seu filho ama tanto esse amigo, que diz para você: pai, mãe, eu quero doar meu coração. Essa é a cara. O que você diria para o seu filho e para a sua filha? Você está louca. Você não sabe o que está falando.
Sabe, Jesus fez isso. Jesus deu o coração dele, tirou o nosso coração de pedra e colocou o coração dele. É possível que aqui haja alguém que seja doador. Mas eu duvido que aqui você conheça alguma história de alguém que, estando vivo, disse: eu quero doar agora, enquanto estou vivo. Jesus fez isso. E o mais impressionante é que Jesus não fez isso para um amigo. Ele fez essa proposta para o traficante, para a prostituta, para o mentiroso, para o adúltero, para você, para mim. Ele entregou a vida dele, o coração dele, para nós. E nesse novo ciclo, nesse novo ano que se inicia, a gente tem muito projeto, a gente tem muitas coisas pela frente, a gente fica imaginando como vai ser, o que vai acontecer. E é importante isso. E tem muitos que perguntam assim: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer esse ano? O que eu vou fazer na questão profissional? O que eu vou fazer no meu casamento? O que eu vou fazer a respeito de um desafio da sua vida? A respeito de circunstâncias que precisam ser definidas? O que eu vou fazer? E sabe, a palavra de Deus, ela nos dá orientações a todos nós. A questão é a quem nós temos ouvido. A gente não tem problema de crer em Deus. Ninguém tem problema de crer em Deus, a não ser, claro, alguém que seja ateu, mas aí ele não está nem aqui, provavelmente. Mas nós temos problema em crer na sua palavra. A gente consegue aceitar que Deus é poderoso, a gente consegue aceitar que Deus é soberano, mas quando se trata da sua palavra, aí a questão é diferente. Aí as nossas reações, as nossas expressões de fé, elas são confrontadas. Porque agora a gente precisa crer que a palavra de Deus é de fato a verdade. Que a palavra de Deus, de fato, ela é viva. Paulo, ele vai falar o seguinte, o escritor aos Hebreus, ele vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e chega ao ponto de discernir os nossos pensamentos. A palavra de Deus é viva. Viva. Jesus disse aos discípulos o seguinte: a minha palavra é espírito e vida. Se a palavra de Deus é vida, e Ele está nos dando a sua palavra, como é que nós temos vivido? O que nós temos feito? Qual decisões nós temos tomado? Essas decisões são, de fato, guiadas pela palavra dEle? Existem alguns estudos a respeito de transplantes de coração. Tem algum médico cardíaco aqui? Mas existem alguns estudos que falam sobre o transplante de coração e de que o receptor, aquele que ganhou um coração, ele depois desse transplante, ele começa a ter e a apresentar reações diferentes, que não eram costume. Ele começa a se interessar por música, ele começa a se interessar por esporte, coisas que antes ele não tinha interesse. E alguns dizem que isso é porque o coração tem algumas
moléculas, eu não vou saber explicar aqui cientificamente como é que isso se dá, até porque não existem muitos estudos sobre isso, mas de fato é algo constatado. E aí eu fico pensando, se Cristo nos deu o seu coração, e a sua palavra é viva em nós, o que tem mudado? Que frutos têm nascido disso? O profeta Isaías, ele vai falar, ele vai dizer assim: assim como a chuva e a neve caem na terra, regam a terra, e ali não voltam enquanto não fertilizar a semente e não dar fruto, não dar pão ao que come, da mesma forma, a palavra de Deus não voltará vazia, mas ela vai desempenhar aquilo pelo qual ela foi enviada. Ou seja, a palavra, ela é lançada. A palavra de Deus, ela vem para todos nós. A questão é como nós temos encarado isso. Eu quero falar sobre uma história aqui de um homem que ele foi confrontado. Se você quiser abrir sua Bíblia, seu aplicativo em 2 Crônicas 20, 12. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Vamos ler desde do versículo 1, 2 Crônicas 20, verso 1. Só dando um contexto, essa é a história de um rei chamado Josafá, que era filho de Asa, do rei Asa, e o seu pai morreu, e ele passa agora a ser o rei, ele passa a governar. No capítulo 19, ele coloca a casa em ordem, ele coloca o reino em ordem. O pai dele, o rei Asa, era um homem que não temia Deus, que tinha a idolatria no seu reino. E ele, quando o pai morreu, ele assume isso, assume o reinado, e ele limpa, todos os ídolos, ele tira todos os ídolos, e ele começa agora a organizar o reino. Ele começa a instituir juízes justos, começa a tirar a corrupção, começa a organizar os sacerdotes, o culto ao Senhor. Ele começa a botar a casa em ordem. Mas, logo que ele termina de colocar a casa em ordem, acontece isso aqui. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei, e já está em Azazon, Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá, ele aprendeu uma coisa: ele aprendeu a confiar em Deus. O seu pai, diz que o final da história do seu pai, ele ficou enfermo, ele teve uma enfermidade nos pés, e diz que como rei, ele gastou com médicos, ele foi em busca de tratamentos, e ele provavelmente como rei tinha acesso aos melhores tratamentos. Mas o texto fala especificamente que o rei Asa, ele não buscou o Senhor. Mesmo sabendo que a sua enfermidade era séria, ele não se voltou para Deus. Agora, Josafá, ele está enfrentando uma situação também. Tem um exército vindo, e ele tem que enfrentar isso. Judá tinha um grande exército. Judá tinha mais de 1 milhão de homens. Mas eu creio que Josafá, ele entendeu algo, que não é o recurso que você tem, que não é a sua capacidade de resposta, que não é o quanto você é forte, o quanto você é bom no que você faz.
Josafá entendeu que ele precisava confiar em Deus. Mas aí a gente segue essa leitura e a gente vai ver o seguinte. No verso 12. Ó nosso Deus, não os castigarás com isso? Não temos forças para lutar com esse exército, que é imenso, e está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Essa para mim é uma declaração pontual. Josafá entendeu que ele não sabia o que fazer. Não sei se você já passou por uma situação na tua vida que você não sabe o que fazer. Talvez esse ano para muitos vai ser o ano, cara, eu não sei como vai ser esse ano. Eu não sei o que fazer. Talvez em alguns relacionamentos você esteja pensando, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez a questão da sua saúde você diga, cara, eu não sei o que fazer. Foi exatamente isso que Josafá declarou. Por isso que eu disse no início, que esse é um ano de nós buscarmos saber o que fazer. O que fazer? Pior do que não saber o que fazer, é não saber a quem recorrer. Porque Josafá, ele não sabia o que fazer, mas ele sabia a quem recorrer. E ele fez isso. E ele foi buscar uma direção. E aí no verso seguinte, diz o seguinte, verso 13. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas, seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel. Uma boa indicação. Fica a dica. Filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, também é um bom nome. Levita descendente de Asaf. Ele disse, escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Deus dá uma palavra. Deus dá uma palavra. Uma orientação para alguém que não sabia o que fazer. O que eles tinham que fazer? Nada. Não tinha que fazer nada. Eles tinham que ir para o deserto, olhar o livramento que Deus ia fazer. Esse deserto, Jeruel, a tradução de Jeruel é habitação de Deus. A habitação de Deus. Deus queria que o povo fosse para a sua habitação. Ver o livramento que ele iria fazer. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. O Senhor leva o povo ao deserto para ver o que ele ia fazer. A gente tem dificuldade, às vezes, de esperar Deus agir. A gente tem uma dificuldade de não fazer nada. Quer dizer, alguns não têm tanta dificuldade assim.
Alguns não gostam de fazer mesmo. E aí essa palavra é o contrário. Provavelmente Deus vai te dizer, faça alguma coisa. É porque é assim. Deus, Ele age dependendo da situação. Porque o que importa para Deus é que nós venhamos obedecer a sua palavra. Em um momento da história dos hebreus, Deus falou com Moisés. E Ele disse para Moisés, olha Moisés, o povo está murmurando. Fira a rocha. O povo estava no deserto também, com sede. E Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, fira a rocha e ela vai dar água. Moisés foi lá, feriu a rocha. E a água jorrou e saciou a sede do povo. Mas logo num outro tempo, de novo o povo estava murmurando com sede. E Deus disse para Moisés, fala com a rocha. O que Moisés fez? Feriu a rocha. Feriu a rocha. Quando era para falar. Deus faz da forma dele, como ele quer. Talvez hoje Deus diga para alguns aqui, não faça nada. Espera o livramento que eu vou operar. Mas talvez para outros Ele possa dizer, se mova. Faça algo. O ano se inicia. E nós precisamos da orientação do Senhor. Para todas as coisas. O Robson falou sobre os talentos aqui semana passada. O Senhor tem nos dado muitas coisas. O Senhor tem nos dado tesouros. A sua palavra é um tesouro. Como você reage diante dessa palavra? O texto dos talentos fala que um homem recebeu um e teve medo. Enquanto outros receberam 2, 5 e multiplicaram. É um ano de saber o que fazer com a palavra que Deus tem dado. Uma coisa é certa, Ele espera que essa palavra que Ele tem dado frutifique. E até porque essa palavra não pode voltar vazia. Não pode. O Senhor tem liberado palavras sobre a igreja. Não tente adaptar a revelação do céu, aquilo que Deus tem falado, à realidade da sua vida. Porque se hoje a tua realidade não condiz com a promessa e a palavra que Deus liberou, não é para você adaptar essa palavra, é para você ir se moldando, é para você ir declarando, até que de fato essa palavra, essa verdade de Deus se torne realidade na tua vida. Cara, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo nada. A gente ouve muito isso. Mas eu não estou sentindo. Paulo vai falar e vai nos aconselhar, e ele vai dizer o seguinte, não andamos por vista, andamos por fé. A visão é um dos 5 sentidos. Por que fala sentido? Porque você sente. A nossa visão, ela traz sentimentos para nós. Quando Paulo fala que nós não devemos andar por vista, ele está dizendo o seguinte, não anda pelo que você sente, anda pela palavra. Creia na palavra. Viva a palavra. Um ano começa agora e tem muita notícia aí. Tem muita notícia. Cara, tem crise vindo, tem não sei o quê, tem uma nova peste, tem isso, tem aquilo. Meu querido, se você tem recebido a palavra de Deus, ande por ela. O Senhor tem nos preparado para esse tempo.
como João Batista, que nós temos declarado aqui, como João Batista que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, Deus conta conosco para prepararmos para a sua volta. Preparar o nosso coração para a volta de Cristo. O Senhor nos alerta: será que quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra? Por que será que Ele nos dá esse alerta? Por que que Cristo nos chama a atenção de que, olha, os tempos estão difíceis e a fé parece que de muitos está esmorecendo, está apagando, porque está andando pelos sentidos. Não está andando por fé. A gente não tem dificuldade em crer em Deus, a gente tem dificuldade em crer em Sua palavra. Mas até que esta palavra seja vida em você, não deixe de declará-la. Não deixe de expressar essa fé. Até que Ele venha. A gente não canta aqui, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Até que Ele venha, esteja declarando a palavra, esteja declarando as promessas, esteja confessando, mesmo que você olhe para a sua realidade e não seja o que você espera, declare. Nos piores momentos da minha vida, momento de crise financeira terrível, que se alastrou por uma crise no casamento, a única coisa que sustentou foi a palavra. Foi a palavra. Porque não havia sentido. Muito pelo contrário, a ansiedade, a depressão, o pânico já tinha tomado conta. E o corpo reagindo a todos esses sintomas. E eu declarava: Senhor, não. Não é porque... é pastor. Cara, eu não era nem pastor. Eu estava no fundo do poço. É a palavra. O que fazer nesse ano? Creia na palavra. Tenha atitudes de fé. Sabe, Deus não precisava chamar o povo para o deserto. Se Deus ia livrar o povo, por que chamar o povo para ir junto? Eu creio que é porque Deus gosta de trabalhar em conjunto. Deus gosta que nós estejamos junto com Ele. E Deus chama agora este exército inimigo para o deserto de Jeruel, a habitação de Deus. E eu fico imaginando isso na minha cabeça, como seria isso? Um lugar que é chamado de habitação de Deus, os inimigos tudo ali e o povo só observando. E aí eu fico pensando, cara, o salmista sabia que o lugar seguro é o esconderijo. Deus tem essa mania de nos levar para o deserto. Ele levou Cristo para o deserto, no início do ministério, para ser tentado pelo diabo. O deserto é uma escola. Se você não está no deserto, talvez esse ano, eu não quero dizer, mas o deserto faz parte. Faz parte. Faz parte. Mas olha só. Alguns tentam escapar disso, achando atalhos, e não há atalho. A segunda coisa que eu entendo aqui, a primeira é ter atitude de fé, né? O que fazer, ter a atitude de fé. A segunda coisa é dar o passo. É dar um passo. Porque esse povo, ele teve que sair das suas casas, ele teve que sair da sua tenda.
Talvez aquele que ficou em casa, que ficou na tenda, não viu o que Deus fez. Não viu os sinais que Deus operou. Não viu os milagres. Não viu o livramento. Ele pensou talvez, cara, Deus vai fazer, eu vou ficar aqui. Eu não preciso ir. Deus vai fazer. Deus quer que você esteja lá, no meio da guerra. Eles deram passo, eles foram até lá. E olha só o que aconteceu. Eles viram o agir de Deus. No verso 20, diz o seguinte: bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e povo de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: dê graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Aquele que nos deu o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? No momento em que começaram a cantar e louvar o Senhor, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados no monte Seir e mataram a todos. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local, de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde podiam enxergar. Não escapou nem um só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimento, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Uma coisa que me chama a atenção aqui também é que, enquanto eles estavam indo, eles já estavam adorando. Eles já estavam cantando, eles já estavam celebrando. Eles não esperaram ver, eles não esperaram a vitória. Eles já estavam felizes, já estavam declarando a vitória. Veja, não espere a situação na tua casa mudar para que você comece a adorar a Deus, que você comece a profetizar, a declarar as promessas de Deus. Cara, mas e se não acontecer? Vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Deus te ama. Deus está no controle. O que fazer? O que fazer? Talvez, antes de saber o que fazer, alguns aqui precisam saber aonde estar. Eu explico. Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, e ele viu a glória de Deus, e ele caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo, e ele ficou sem enxergar. A pergunta que ele fez para Jesus foi: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor? E qual foi a resposta? Entra na cidade, vai na rua tal, conversa com tal pessoa, e eles vão te dizer o que fazer. Há um poder na comunhão, há um poder no relacionamento. Tanto que agora se usa muito isso, né? Fazer uma rede de contatos.
há um poder quando vivemos em unidade, em comunhão. Já fica a dica aqui para quem ainda não participa de GF. Rafão, fazendo propaganda aqui. Encontre logo quando abrir novamente os encontros do GF. Procure participar. Porque talvez, neste lugar, ali você vai entender o que você deve fazer. Paulo precisou ir, obedecer aquilo que Deus estava falando, para que então ele pudesse entender qual era o propósito, o que Deus queria que ele fizesse. Nesse novo ano, procure se achegar com pessoas que podem, de fato, contribuir, que podem fortalecer a tua fé, porque lembra, a gente está preparando o nosso coração para a volta do Senhor. E é importante que esse coração esteja pronto. Nessa noite, que você possa, de fato, adorar o Senhor, entendendo que há muitas coisas que precisam ser tratadas em nós. Paulo, ele vai dizer o seguinte. Paulo, ele diz o seguinte, olha só. Filipenses. Não que eu já tenha, a carta aos Filipenses, não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, cara, eu não sou perfeito, mas eu não fico olhando para a minha imperfeição, eu olho para o alvo que é Cristo, o modelo da minha fé. É a Ele que eu sigo. Ele é o meu modelo. Estabeleça esse modelo para a tua vida. Busque viver essa fé genuína. Que o Senhor nos traga um ano de grandes realizações. Que o Senhor nos traga um ano de crescimento, maturidade. Tem pessoas que dizem assim, cara, o ano passado parece que eu andei em círculos. Sabe, a nossa vida ela é feita de ciclos. Mas que a gente possa andar então em espiral. É inevitável que a gente passe por circunstâncias semelhantes durante a vida, mas que seja uma espiral que nos leve a subir, a crescer, a desenvolver. Que a palavra de Deus encontre em nós lugar para frutificar. Vamos colocar de pé. Feche os teus olhos. Essa é uma palavra que mexeu comigo. Porque a gente sempre pensa o que fazer, o que fazer. E às vezes a gente não tem entendido. A gente não tem compreendido. Que a palavra está diante de nós. Permita que o Espírito Santo sonde o teu coração nessa noite.
nós vamos cantar novamente esse louvor. E eu quero te deixar livre. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente e entregar tudo aos pés do Senhor. A palavra diz que nós somos mordomos. Tudo que temos vem dele. Ele te deu o teu trabalho, Ele te deu a saúde, Ele te deu a família, Ele te deu tudo. Ele te deu tudo. Ele te deu a tua conta no banco. E eu não estou falando aqui porque estamos interessados na oferta. Porque quem entende o preço que foi pago, entende o tesouro que encontrou em Cristo. E entende que agora você é apenas mordomo. Tudo que você tem, de fato, não é seu, é dele. E talvez você diga hoje, cara, eu não consigo ainda me desapegar de algumas coisas. Eu fico pensando que para alguns, se Deus pedisse algo, o que você teria dificuldade hoje de largar? O que você teria dificuldade de entregar? Vocês que vieram à frente, venham, pode vir aqui bem coladinho na plataforma aqui. Pode vir, pode vir. Se você quiser sair do seu lugar como um sinal de fé. E como eu disse, talvez você diga, cara, eu não sei, eu não estou firme, eu não estou forte, eu não sei. Mas você sente que algo você precisa entregar ainda. Faça isso, por fé. Talvez a sua vida precise ser colocada aos pés do Senhor hoje. Talvez você nunca tomou uma decisão por Cristo. Talvez você chegou aqui pela primeira vez. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. E Deus está dizendo, eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Confie em mim. À medida que formos adorando, se você quiser sair do seu lugar, saia. Nós vamos estar orando aqui juntos. Mas sobretudo é você e Deus. É a sua entrega ao Senhor. É o seu coração rendido. É a sua voz. Fale com Deus. Essa é a noite que o Senhor está te instruindo, por amor. Está te dando a palavra. A palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que liberta. Há uma palavra sendo liberada nessa noite. E a decisão é sua, dar ouvidos a essa voz, dar ouvidos a essa palavra. Talvez você diga no seu coração, cara, mas o que vai importar eu sair do meu lugar? Talvez seja isso, porque o povo só precisava estar lá. O Senhor só quer ver a disposição do teu coração. Aleluia.